Olha, vou falar o seguinte, hein? O Antônio Oliveira elogiou muito o Yuri Alberto. Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira, né? E falou que é um pequeno passo pro Corinthians, né? Um pequeno passo, tem muita coisa pra arrumar, né? A arbitragem não elogiou, não? Não elogiou. Tudo Oliveira não elogiou tudo Oliveira. nosso, tudo nosso. Antônio Oliveira, Flávio Oliveira, tudo tudo nosso. família Oliveira, tudo ali, ó, lado a lado, Olha né? Ó, tá com problema? Chama quem? Oliveira. Oliveira. Né? Falou dos talentos do Corinthians, né? Elogiou bastante o Yuri Alberto, né? Inclusive o Yuri falou... Ele tem que... e bancou, né, o Yuri. Valorizar o produto dele. Ele já trabalhou com o Yuri, tá? É? Quando Já o Yuri trabalhou no Santos. Tava saindo do Santos, o Gesualdo era o técnico, o Antônio Oliveira era o auxiliar. Né? Isso, inclusive ontem, Motinha, chorou muito a o Yuri, entrevista, né? Isso, a entrevista do Yuri lá na Zona Mista, ele chorou, né, por conta do gol aí, porque ele tava enfrentando muitas críticas, não só por causa do gol, mas porque, por incrível que pareça, depois que ele faz o gol, mano, uma parte do estádio começou a gritar o nome dele. Yuri. Eu vi na e ele transmissão. vinha sendo muito criticado, então Maurício a torcida comandou isso. deu um gesto ali mostrando que vai apoiar ele, né? Ele se emocionou. E aí, na Zona Mista, ele chorou por conta disso e agradeceu muito o Antônio Oliveira, porque falou que nunca vai esquecer da mão que o Antônio Oliveira estendeu para ele quando o contrato dele estava acabando no Santos. Isso. Então ele já tem essa relação do Santos, espero que isso sirva, né, para a confiança do Yuri voltar, para ele correr aí pelo Antônio Oliveira, mano. Gostem ou não, há 2 jogos que ele vem fazendo gols todo jogo. A média dele tá igual a do Mbappé, né? Mas, ô Lelê, com relação aí ao Yuri Alberto, eu acho legal a torcida aí dar um voto de confiança, principalmente quando ele faz um gol. E foi uma situação ali que o Corinthians já não estava bem no jogo, né? Ali no segundo tempo, o Corinthians estava naquele banho-maria, sem conseguir criar lá muita coisa, não estava empolgando novamente. E aí naquela bola esticada, ele acaba fazendo aquele pique lá e finalizando e fazendo 2-0, colocando números finais na partida. Tem gente que fala, mano, já vi uma melhora com relação ao time, Antônio Oliveira já deu a cara dele. Eu acho que é muito pouco. Se o Corinthians tivesse perdido, não dá para cobrar o treinador, assim como o fato de ter vencido, também não dá para colocar na conta dele, porque, Lelê, na boa, ele tinha chegado um pouco mais de 48, umas 72 horas, talvez, ali que ele estava à frente do Corinthians. Deu 2 treinos. Sabe, é praticamente um treino mesmo, e o outro que é aquele coletivão aí, um pré-jogo, que é mais pra dar uma soltada na muscula, né? Não é aquele treino tático, não é aquele negócio aí tão de dia a dia como a gente tá acostumado a ver. Então, nesse ponto, cara, eu acho que o Antônio Oliveira, ele é um sangue novo dentro de uma engrenagem que precisava, de fato, desenferrujar. E eu boto fé. Eu gostei já da entrevista dele no sábado, assim como eu gostei da entrevista do Fabinho Soldado também, mas eu acho que tem que dar tempo pro cara. Não adianta a torcida do Corinthians esperar que o time mude da água pro vinho, porque na próxima partida o Botafogo talvez seja um pouquinho melhor que a Portuguesa, e aí depois pega um Palmeiras, e aí é um adversário mais qualificado, e o Corinthians talvez não consiga render, e aí já vão falar, melhorou naquele jogo. Calma, gente, é a Portuguesa, que é um dos piores times do Campeonato Paulista, assim como o Santo André também, enfim. Tinha mandado o técnico embora essa semana, né, mano? Então, mas sabe, Motinha, quando você pega um adversário muito mais fraco, porque o Corinthians tá fraco hoje, mas quando ele pega um adversário mais fraco que ele acaba se sobressaindo. O Corinthians hoje ele precisa realmente aí juntar os cacos. Eu acho que essa vitória pode dar talvez um pouco mais de confiança para um elenco que estava cabisbaixo. Isso daí é importante, sim, nesse ponto eu acho importante, mas atribuir ao Antônio Oliveira já uma mudança de comportamento, eu acho que não. Tanto que ele teve que improvisar, por exemplo, o Yuri Alberto jogando aberto, porque o Romero estava suspenso, ele improvisou um Caetano na lateral esquerda, porque os que tem lá não tem agradado. Mas vamos dar tempo pro Portuga, Lele. Eu gostei da entrevista dele no sábado, hein? Eu achei um cara seguro, firme, assim como o Fabinho Soldado também, que eu não tinha ouvido a voz dele até hoje, pelo menos no caso até sábado, mas eu gostei também da participação dele ali, se apresentando para a torcida, para os jornalistas. Eu achei um cara melhor do que o Rubão. Vamos, mais alguma... Não, mas pera aí, mano. Ele tá falando do jogo, mas pera aí, mano. Você não vai falar daquele absurdo que foi aquele pênalti em cima do Fagner? É que eu acho que eu achei que o Mota ia comentar ainda, mas eu falo. Tem corintianos ainda que acham que foi, tem corintianos que acham que não foi. Eu, quando dou uma opinião dessa, eu sei que gera descontentamento por boa parte da torcida, mas eu também não tô nem aí. Eu falo o que eu penso e o que eu quero. Eu não tô na mídia social ou nas rádios, TV aí para fazer média com ninguém. Eu falo o que eu vejo. Da mesma forma que eu critiquei a arbitragem naquele jogo contra o Santos, que para mim foi um pênalti claro em cima do Maicon, que é chutado dentro da área sem bola, eu acho que no lance do Fagner também,
Aquela mão, porque inventaram uma série de lances aí para poder justificar o porquê que o Fagner caiu. Primeiro foi a mão, a imagem congelada, frisada, falando que a mão do jogador da Portuguesa derrubou o Fagner. Aí depois acharam uma outra imagem, porque se eu olho aquela imagem agora que divulgaram, Lele, não sei se você chegou a ver, uma imagem atrás do ele gol. Ele postou no Twitter, eu vi. Vários corintianos postaram essa imagem. Se eu vejo só essa imagem atrás do gol, eu falo, pênalti claro. Pênalti claríssimo, aquilo ali é uma tentativa de homicídio. Mas vendo a primeira imagem e vendo o jogador da Portuguesa passando até certo ponto longe o corpo do jogador da Portuguesa do Fagner, aquela primeira imagem não mostra o joelho batendo no Fagner. E aquela imagem é muito mais conclusiva do que aquela atrás do gol. Aí tentaram justificar que o joelho pegou, aí depois falaram que foi o ombro que pegou no Fagner, mas qualquer parte do corpo do jogador da Portuguesa, porque o que eu acho que pegou no Fagner foi a mão. E não é que o jogador da Portuguesa vem fazendo um movimento de varrer o lance ali e fala, vou pegar o pé do Fagner e não deixar ele correr. O Fagner, para mim, ele erra o domínio e dá um tapa ali um pouco mais avançado para dentro da área. Ele vê que o jogador da Portuguesa tá vindo que nem uma vaca louca, ele foi ligeiro, porque ele conseguiu o domínio e ele já dá o come para dentro, fazendo o cara passar que nem doido, e o cara vem babando. Mas eu acho que aquela mão, pelo menos na minha visão, respeito quem pensa o contrário, não é suficiente para derrubar o Fagner. Ele acabou valorizando. Eu acho que esse tipo de lance, Lelê, por mais que hoje tenha uma recomendação do VAR para que, olha, se o árbitro viu um toque, que fique a decisão de campo. O VAR só pode se manifestar se não tiver tido toque nenhum. Desculpa. Eu acho que pênalti é lance capital e deveria mudar a regra do VAR. Deveria mudar a regra, não é nem pro árbitro assistente do VAR chamar o árbitro de campo. Eu acho que pênalti, todo lance de pênalti, o árbitro tem que ir no monitor e rever a jogada num todo. Mesmo que ele tenha convicção, tem que ser protocolo. Ele ia até o monitor só para rever o que ele marcou, para ver se tem alguma coisa aí que possam fazer, mudar de ideia ou então ratificar o que ele fez dentro de campo. Nesse ponto, eu acho sim que o Corinthians foi beneficiado pelo pênalti que foi marcado pela Portuguesa. Parabéns, mano. Parabéns pela Dessa isenção. vez a gente concorda, mano. Parabéns. Porque o senhor De Paula, aquele mau caráter, durante a transmissão, falou que absurdo, é muito pênalti. Queriam cortar a perna do Fagner. É um absurdo. Não, é que assim, ó. E você não contrariou o De Paula. Claro que contrariei. Eu falei que na minha opinião não foi pênalti. Eu falei, é que assim, lá na cabine, Sombra, é muito longe. A gente não tem como ver de fato. Não tem como. Só que logo depois do lance, eu já fui no meu celular procurar na câmera pra ver. E o De Paula tinha falado pênalti e tal. O Sgrilli estava no campo, falou que na opinião dele foi pênalti. Aí eu procurei no meu celular, eu olhei. A câmera que eu tive foi a mesma que passou na transmissão. Essa de lado, onde a gente acha que não foi pênalti de fato. Aí eu já peguei, já mostrei pro De Paula e falei, olha aí. Aí o De Paula ainda olhou e falou, vixe. Aí eu dei minha opinião depois. Falei, gente, eu vi aqui o lance, na minha opinião, eu achei que não foi pênalti. Mas ok, gente, isso acontece. Quantos lances desses que tem pra gente também, a nosso favor, não mais com Oliveira Family. Agora, tem outra Corinthians imagem. na zona, Oliveira Family. Imagina. Não, mas pra ver como muda, Sombra, a questão de interpretação. Porque se eu visse... Por esse lance que o Mano falou, a galera que quiser ver, até eu vi pelo Twitter do Vessone, que o Vessone postou hoje, foi um torcedor que filmou das arquibancadas, né? Então você vê o lance de frente. De frente parece que foi muito pênalti. Muito pênalti. Agora, quando você vê de lado, pelaquela câmera que a TV mostrou, eu também achei que não foi. Que o Fagner valorizou e o jogador foi meio juvenil. Boa. Basicamente igual aquele pênalti do Santos lá em Itaquera, que eu falei que o Mendes foi juvenil e o Soteldo foi malandro, a mesma coisa. Ô, Lelê, na moral, esse ponto, Lelê, no lance aí, vocês estavam vendo a transmissão também, ô Marcão, no primeiro lance ali, vendo a imagem de cima, essa imagem lateral mesmo, sentado no plano fechado em câmera lenta, quando acontece a jogada, eu falei, pênalti claro. Tanto que o árbitro até dá uma relutada pra marcar logo de imediato, ele olha e depois ele marca. Eu falei, tá louco, já tinha que ter soprado o apito ali na velocidade real do lance, ali do jeito que foi. Falei, tomou um rapa. Eu achei que tinha pegado a perna do jogador da Portuguesa no pé do Fagner. Falei, não tem o que falar. Mas aí quando vem aquela câmera mais aproximada que dá pra ter uma noção mais ampla, né? Mas eu respeito quem pensa o contrário. Inclusive, esse lance tá dividindo a opinião de muitos comentaristas de arbitragem também. Não é um lance tão conclusivo, né, Lelê? Que você fala, olha... É absurdo pra cá, absurdo pra lá. É que como eu achei um negócio, na minha opinião, que não foi, eu falo. Mas eu respeito também quem pensa que foi, ou enfim, quem discorda. Você tá Maurício Paz e Amor. Não, mas a respeito... me fez mas, bem. Mano, a respeito dessa imagem que o Vessone postou aí,
O Vessone, na moral, Motinha, ele sempre posta coisa beneficiando o Corinthians. Mas corintiano esse maluco, né, velho? Parece. Porra, parece. Imagina, o Vessone... Fala pros caras aí, Gil. Fala pros E caras. tem gente que ainda tem a pachorra de falar que o Vessone é palmeirense. Ai, Acredita? velho. Eu achei que ele fosse palmeirense. Vessone, tem um cheirinho de verde, né? Vessone. Ele tem um cheiro de, né, de porquinho. Não, mas ó, eu vou falar a real, Motinha. Tem um monte de repórter aí que eu acho que vale a pena o corintiano seguir, mano. Cara, o Vessone é um cara que eu confio. O Marco Belo é um cara que eu confio. A identidade corintiana Lelê desmentiu ele, identidade corintiana traz sempre boas informações. Não, o o Vessone blog do eu Macedo. confio. O blog do Macedo também é um outro canal aí de corintianos aí também legal. Central do Timão. Tem uma série de portais que vale a pena. O meu Timão, que vale a pena aí o corintiano realmente acompanhar. CDP de Pinheiros, né, mano? CDP de Pinheiros também. Não, vale a depende pena do teu muito rego. acompanhar. CDP do teu rego. Vale a pena seguir. Rego? Teu Bambi. CDP de... Tem uns caras bons aí, tem uns caras bons. Boa! E Parece também, mais uma mano, não notícia adianta aqui o do torcedor Corinthians. ficar- Mais uma Diga lá, notícia cara. importante do Corinthians aqui. Calma, Mota, você Motinha. é bruto e mal educado. Você não vê que desculpa. uma lady está falando? É que É ele carnaval, Pô, 3 o Mota... horas, velho. É carnaval, Uma uma moto lei. tá atravessando o samba aqui, RG. É que ele tá olhando pra baixo. Quase uma lady, né, Sombra? Não, mas era só pra finalizar, porque que nem o Mano falou aí do Vessone e tal. A gente vê, às vezes, muitos torcedores xingando Vessone, meu timão, falando que é anti, que não sei o quê. Só porque eles trazem a verdade sobre o clube muitas vezes, Claro. né? Que tem algumas vezes as coisas ruins que acontecem que tem que ser noticiadas também. Não adianta o torcedor ficar bravo, por exemplo, falar que o Vessone é palmeirense e tal. Tem que trazer a verdade à tona mesmo. E é isso aí. Mas, ô Lelê, com relação ao torcedor, não dá pra execrar também, porque, cara, o torcedor ele é sempre passional. Mas eu perguntei pra um cara, Sombra, que ele tava falando que eu era louco e se eu precisava de óculos por eu ter dito que não foi pênalti no Fagner. Eu falei, imagina uma situação, final de campeonato, Corinthians e Palmeiras, o mesmo lance sendo a favor do Palmeiras. Numa dessa, o Dudu deu come no jogador do Corinthians e o lateral, ele dá um tapa no peito do pé do Dudu e o Dudu se joga cavando pênalti. Falei, você ia achar a mesma coisa? É legal porque aí o cara começa a querer inventar umas frases, meio que saindo do contexto. Eu falei, irmão, você não tá respondendo o que eu falei. Aí o cara falou, não, então, aí a gente precisa ver. Eu falei, precisa ver não, tem que ser isento. Ou é ou não é. Porque eu quando vou ver se o lance é de pênalti ou não é de pênalti, eu não tô julgando se é a favor do Corinthians ou contra o Corinthians. Eu vejo o lance e coloco tipo jogador A contra jogador B. Eu acho que isso é ser isento. E aí os caras ficam, você é o isentão da mídia. Não sou isento, mas eu volto a dizer, se eu penso que não foi, ou se eu penso que foi, eu vou falar a minha opinião. Eu não vou falar algo para agradar ou desagradar A, B, C ou D. Eu falo o que eu penso e não o que o torcedor muitas vezes quer ouvir. Então é mais ou menos isso, mas complementa aí, Mota, você ia dar outra informação, né? Vamos lá. Não Teve deve uma... ser nada importante. Não é nada importante. Só a lesão do Pedro Raul, né? É posterior da coxa direita aí, né? Posterior. Né? O Pedro Raul vai ficar um tempinho fora do Corinthians aí, viu, 2 mano? semanas, Motinha. Ele vai ser avaliado diariamente, mas o prazo inicial são 2 semanas. Boa. E o Flamengo aceitou aí as garantias que o Corinthians deu, né? E então tá perto de fechar aí com Mateuzinho, né? A novela Mateuzinho vai acabar, parece. Né? Deve assinar amanhã ele e o Coronado, Motinha. Essa semana acho que chega os dois. Ô, mano. E olha, a bom, notícia mais... Ô, mano, é bom que se chegar de novo o Mateuzinho não precisa nem apresentar, porque já apresentou a primeira vez, né? Não, ele não foi apresentado não, Marcão. A torcida no treino Ele não aberto foi lá, pô. apresentado não. no treino aberto. Então, mas ele não, não tinha sido oficialmente, apresentado não. oficialmente. Mas pra imprensa, Ele fez não. aí a participação ali, mas ele não foi E ó, apresentado. e uma notícia importante, diz que a Caixa recusou a proposta do Corinthians aí para quitar a dívida, viu? Da Neoquímica Arena aí. Inviáveis, né? Falou que as propostas aí, as condições são inviáveis que o Corinthians Parabéns ofereceu. à Caixa, Boa. que trabalhou de maneira imparcial. Isso é aquela armação lá da tal da Mas pré-eleição, então, né? Pré-eleição, né? Ué, mas não foi o Andrés que falou, não é porque eu não tô mais, você vai ver, vamos fechar aí. Vamos fazer. Exato. Aí, o Ele Maurício falou que ia passando falar sobre pano. isso Maurício passando Queria- pano. eu Passando vou- pano, não. Não, eu vou Passando passar a pano, bola não. já pro Mano aí, mas eu só queria pedir, né, pro André Sanches, a todos os apoiadores do André Sanches que nos escutam aqui, não ia fechar em janeiro, porque em janeiro ele deu uma entrevista falando, podem ficar tranquilos, esse mês fecha. Inclusive, na mesma entrevista que ele chama o Augusto Melo de Pinóquio e fala, vamos ver quem é o Pinóquio. Então agora eu quero saber, quem é o Pinóquio agora, Andrés? Diga aí, mano.
Então, Lelê, porque muitas vezes aí a própria mídia fica falando, é operação para o Corinthians pagar o estádio e tudo mais. Esse é um trâmite, gente, que acontece com qualquer empresa. Qualquer empresa que tem uma dívida na Caixa e quiser oferecer uma alternativa para quitação do imóvel, ela pode apresentar, inclusive utilizando esse fundo aí, que o pessoal usa no linguajar precatório, mas quem está dentro da transação fala que não. Mas para ficar mais fácil para a galera entender, usa o termo precatório só para que fique um negócio mais simplificado. De você comprar uma dívida que a Caixa ou o governo tenha com qualquer credor, e você compra essa dívida, ao invés de o cara receber em 30 anos, você oferece um prazo menor e paga a dívida num valor abaixo também do que o cara receberia, sabe-se lá quando. Então, talvez aí para uma empresa que tem uma dívida que precisa já desse recurso de imediato, seja viável receber aí uma parte desse valor, que seja 20% da dívida total, mas pelo menos ter a garantia de recebimento no curto prazo, do que estender isso ainda mais. Um dos motivos pela Caixa ter recusado, Motinha, a proposta, é que o Corinthians estava usando aí o fundo, o que ele receberia da Iperafarma, que é a empresa que estampa o nome da Arena Corinthians, a Neoquímica. Esse contrato está atrelado ao fundo Arena, que é a Arena Corinthians, porque são dois CNPJs. A Arena Corinthians, ela não é o CNPJ do Corinthians. Então, esse pagamento do fundo está atrelado ao nome do estádio. E quem está pagando o estádio é o Corinthians. Então, o Corinthians ele vai ter que fazer uma reformulação da proposta para enviar novamente para tentar a quitação. Mas essa segunda parte, Motinha, ela ainda é viável, do Corinthians tentar viabilizar aí cartas de crédito para quitar. O grande problema, Lelê, é que o Corinthians teria que fazer uma quitação total com essa carta. É igual quando você tem uma carta de crédito e quer, vamos supor, você quer comprar um carro de 200 mil. Você tem uma carta de 150, você não pode usar essa carta, a menos que seja para quitar o bem. Você precisa de fato dessa carta para quitar o montante. Não adianta você falar, eu te dou essa carta de 150 para depois eu financiar 50. Não, você pode usar talvez aí o seu recurso próprio dos 50 e apresentar mais a carta para aí de fato você já liquidar esse montante. No caso aí o Corinthians com o estádio, vamos ver qual vai ser a alternativa do Augusto. Eu acho que num curto prazo ele não vai apresentar nada tão viável para a Caixa não, Lelê, porque diante do que o Duílio fez dentro da administração dele, principalmente na reta final, para mim uma atitude covarde, minando a atual gestão, quando ele assina aquela carta de confissão de dívida com alguns empresários, colocando o Corinthians aí numa berlinda. O Augusto ele não tem como fazer algo tão de imediato, tão urgente, fala, Caixa, tá aqui minha proposta de quitação, porque vem Pemba e Pemba pesada nos próximos dias, aí ou nos próximos meses. Se acontecer de fato essa engenharia que alguns empresários estão tentando, Motinha, de executar o Corinthians para recebimento da dívida, eles têm uma carta de dívida na mão, irmão. Ali é preto no branco, é batom na cueca, ou paga ou paga. Então o Corinthians ele vai ter que fazer um caixa aí para pelo menos administrar essas dívidas de curto prazo aí.